E aí tem alguma coisa errada, né? Se fosse tão maravilhoso, tão genial como a gente queria, isso aqui devia estar esperado pela economia inteira. E não estava. Ficou completamente nos bancos. Existem dois motivos para isso. Um é porque as agências de rating, Moody's, Fitch, essas caras todos, eles ganhavam muito dinheiro fazendo esse rating desses produtos estruturados. Então, eles tinham todo o incentivo, né, de agradar os bancos de investimento, que a gente chama de broker-dealer, né, que estão tanto tomando emprestado como emprestando. Eles tinham todo o incentivo de dar um rating um pouquinho maior do que necessário para esses caras. Tá? Eles também trabalhavam juntos com os bancos de investimento para fazer a combinação ótima desses ativos de renda fixa, né, individuais. Então, a gente vamos combinar esse, porque isso aqui vai me dar um credit score acima de 4, e é isso que eu preciso para ser AAA. Então, qualquer coisa acima de 4 é AAA, mas aí os caras conseguiam lá 4.001. Opa, está aqui, está feito. Então, o AAA de um cara desse aqui, estruturado, é o pior AAA que você pode ter. E eles faziam isso de uma forma muito bem feita, junto com as agências de rating. Outra grande vantagem é que isso aqui é off-balance sheet, ele não aparece no teu balanço. Então, você meio que burla um monte de regulamentação da Basileia. Então, para o banco, isso aqui era uma maravilha. Então, é por isso que ficava com os bancos. Por isso que era tão popular. Tá bom? Vamos lá. Então, o que aconteceu é que você tinha crédito à vontade, uma maravilha de crédito, tá? Super barato. E o que eu vou mostrar, agora não sei se vou ter tempo, é que, por consequência, os empréstimos começaram a ficar cada vez pior. Tá? O grupo de pessoas que recebiam emprestado, né, que tomavam emprestado dos bancos, começou a piorar cada vez mais. O nível do crédito deteriorou muito. Tá? E a ideia é, basicamente, é muito fácil entender por quê. Né? Os bancos eles estavam jogando um jogo que, basicamente, era uma dança das cadeiras, por dois motivos. Um, não tinha o menor incentivo de controlar o crédito, para quem a linha de crédito, de monitorar se a pessoa estava pagando ou não estava. Porque o risco que eu tenho como banco é muito pequeno. Em alguns meses, eu vou passar esse papel para outra pessoa, quando eu jogar dentro dessa piscininha, cortar todo mundo. Né? Então, eu não tenho risco nenhum. Meu risco é o que a gente chama de pipeline risk, que é o que está ali na ponta para ser lançado para outra instituição. Então, o risco do banco era muito pequeno. Tá? Se eu tenho um risco pequeno, eu não vou fazer muito esforço para controlar o risco e monitorar risco. E a dança da cadeira é basicamente o que até algumas pessoas falaram no final de 2006, no comecinho de 2007, ó, vai dar merda. Isso aqui você tem um problema de bolha e de liquidez, tem um problema de bolha de crédito e isso aí vai dar errado. O problema é que, economicamente, financeiramente, você fazia dinheiro descendo a onda. Se você ficar parado e deixar a onda bater em você, você ia tomar uma paulada. Então, a dança das cadeiras é que nem o Keynes falava, que toda vez que existe uma bolha de liquidez, basicamente é uma dança de cadeiras. A música vai tocando, todo mundo vai dançando, rola aquele dancezinho, né? Aí, quando para a música, você tem que sentar e o último que não conseguir, perdeu o Playboy. E é basicamente isso que aconteceu. Você tem que descer a onda e esperar o timing certinho da bolha. Quando a bolha estoura, aí você tem que sair um pouquinho antes da bolha estourar. Então, é um problema muito, muito complicado de modelagem em economia, mas o Brunnermeier tem alguns papers bem interessantes mostrando como é que funciona essa analogia da dança das cadeiras. Né? Então, basicamente, era uma bomba relógio. Você tem crédito muito barato, você tem os bancos jogando esse joguinho de eu sei que vai estourar, mas mesmo sabendo que vai estourar, eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Tá? E o segundo ponto principal é que, uma vez que estourasse, aí realmente a situação ia ficar degringolar muito, muito fortemente, porque os bancos são muito vulneráveis à ausência de liquidez no mercado. Tá? Então, aqui é um pouquinho do que aconteceu em 2007. Tá? O mercado tinha uma taxa de juros muito baixa e, de repente, o Fed levanta a taxa de juros. Tá? A ideia do Fed levantar a taxa de juros, bem, aconteceu por diversos motivos, nós talvez não venha o caso falar aqui por quê, mas quando o Fed levanta a taxa de juros, você tem a estrutura a termo de taxa de juros, ou seja, para cada maturidade, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, todo mundo move para cima. Quando todo mundo move para cima, quem são os caras mais vulneráveis na época? Era justamente o pessoal que estava com os subprime
mortgage. O que é o subprime mortgage? São aqueles caras lá embaixo, com o pior tipo de credit score, que estavam recebendo do mesmo jeito uma linha de crédito para comprar sua casa. Essa galera estava ali no limite pagando o mortgage, não consegue mais pagar o mortgage porque a taxa de juros aumentou, e então aumenta a probabilidade de uma quebra maciça de todo o sistema de subprime é muito forte. Quando acontece isso, todos os bancos de investimento que estavam carregando esses instrumentos de mortgage-backed securities, eles têm o valor dele, da carteira deles, cai abruptamente. Tá? E isso entra basicamente numa espiral de liquidez. Quando o valor desses ativos cai, né? Primeira coisa, quando você olha o balanço, né, você tem ativo e passivo de um lado. O ativo dele está diminuindo muito. Né? Quando o ativo diminui, a possibilidade do banco de conseguir se alavancar, eu não vou ter tempo para mostrar isso, mas diminui muito também. O banco não conseguindo se alavancar, ele vai ter que vender os ativos que ele tem. É o que a gente chama de forced sale. Você começa a vender o mais rápido possível para tentar recuperar um pouco do dinheiro. Quando você faz isso, você joga de novo os preços mais para baixo ainda. É a espiral, né, jogando tudo mais para baixo. Você perde mais ativo. À medida que você perde ativo, as condições de empréstimo diminuem, né, se enfraquece. Você começa a pagar mais ainda para ter alavancagem e assim por diante. Então, é um círculo vicioso que você entra por causa da estrutura de balanço dos bancos, que é toda marcada a mercado. E aí os bancos não sabem o que fazer, começa a perder dinheiro. Você tem um problema que os bancos estão perdendo dinheiro. O cara do teu lado, o banco do teu lado, ele não só tem algum tipo de contrato com você, você sabe que ele está perdendo dinheiro, você também está perdendo dinheiro, o risco dele dar um default em algum contrato que tenha contigo é muito alto. Então, ninguém quer prestar para ninguém, todo mundo quer manter reservas o máximo possível, porque o acesso ao mercado de capitais vai diminuir no futuro. Então, você tem o que a gente chama de hoarding, eu não sei explicar em português, mas você tem uma demanda por moeda ou por qualquer tipo de cash, de liquidez muito forte no curto prazo, então ninguém presta para ninguém, e aí você entra num gridlock. Você tem o mercado todo negocia com todo mundo, basta um dar default que todo mundo fica paralisado. Né? Então, o mercado completamente fica paralisado, acaba completamente a liquidez no mercado. Aí vem 2008, você tem um colapso de quase todos os players do mercado, os big players do mercado. Não vou falar do nome de todos eles. Uma vez que eles começam a declinar, você começa a ter o governo, a Tesouro, tentando aliviar essa tensão, começa a injetar capital no liquidez no mercado, dar garantias para o mercado. Isso já sai pela culatra, as pessoas começam a ter preocupação quanto à viabilidade do Tesouro de manter isso. O mercado de CDS é completamente paralisado, o spread que abre é uma coisa gigantesca, ninguém consegue mais negociar CDS. E aí o Treasury, o Tesouro americano, o Banco Central americano e os bancos centrais de todo mundo têm que intervir e mudar a situação. Tá? Eu vou pular para a última transparência, porque eu não tenho muito tempo para... Me disseram 40 minutos, não tive nem 20. Basicamente, o que o governo teve que fazer... Esse aqui é o sistema financeiro, como é que funciona, uma coisa meio complicada, não vou falar muito sobre isso. E, basicamente, o que o governo teve que fazer foi isso aqui. Você tem uma artéria fechada, que é essa parte do banco. Os bancos, atualmente, não conseguem emprestar para as famílias e para instituições não financeiras. Está tudo paralisado, você não tem mais nenhum mercado de MBS ou ABS ou qualquer tipo de instrumento relacionado a crédito. Então, basicamente, o que o Banco Central, o Fed, faz é exigir reservas de capitais de cada banco, ela recebe essas reservas de capitais e passa para as famílias diretamente através de instrumentos que eles inventaram. Tá? Então, basicamente, é como se fosse uma operação, uma cirurgia, você tem uma artéria bloqueada e você vai fazer um caminho para o sangue diferente, alternativo para o sangue passar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu peço desculpas, eu achei que tinha 40 minutos, é o que tinham me dito. Então, me preparei para 40 minutos. A história talvez não tenha ficado tão clara, mas se quiserem bater um papo, eu estou ali no stand de Equimeli. Tá bom? Obrigado. Tempo para pergunta também, se alguém quiser fazer uma pergunta agora, não sei.